Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Sejam bem-vindos, com a sua licença, estamos iniciando o nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 18 e 20, e também a TV Cidade. Bom, o programa de hoje eu estou falando de um assunto que eu gosto muito, que eu aprecio muito, que é de vinhos. Vamos falar sobre vinhos, e quem está no programa de hoje aqui é o Alex Copete, que é engenheiro de alimentos e também especialista em vinhos, que trabalha no supermercado Bistec. Ele é o responsável, né, por todos os vinhos que você compra no supermercado Bistec. O Alex é o responsável. Alex, seja bem-vindo ao programa Sabor e Saúde. Obrigado, Cid. Vinhos, né? Vinho agora no inverno é uma bebida que mais se toma, né? Deixa de lado para tomar vinho. Com certeza. Aumenta bastante o consumo. Aumenta bastante. O vinho, as pessoas têm a ideia, né, Alex, de que vinho se compra por preço. Tu vai comprar vinho bom, tem que ser caro. Isso aí tem fundamento ou não tem? Assim, tem várias lendas, né, no mundo do vinho, né? Essa é uma delas, né? É lógico que a gente tem que sempre comparar faixas de preço mais adequado, né? Claro, se a gente fizer comparações, fizer contas e tal, a gente vai saber mais ou menos que um vinho mais barato, ele tem uma certa qualidade. E um vinho mais caro tem outra, né? Muito melhor. Entretanto, tem fatores que fazem o vinho aumentar de preço, como por exemplo história, tradição, marketing, né, o posicionamento geográfico, né, francês, italiano, o vinho de champanhe, né, tem toda a história, toda a qualidade. Mas é preciso analisar caso a caso, e eu sempre falo que o melhor é comparar, né? Eu não posso comparar um vinho chileno de R$15 com um vinho brasileiro de 45 ou 50. Então eu tenho que sempre casar faixas de preço para ser melhor. Mas qual é a faixa de preço, por exemplo? Eu quero tomar um vinho que agrada o meu paladar, por exemplo. Agora, se agradar o paladar, a pessoa vai tomar um vinho de R$10 e de repente agrada o paladar. Vai tomar um vinho caríssimo, como eu já tomei, né? Não eu pagando, claro, né? Mas aí eu não gostei do vinho. Existe uma faixa assim, mais ou menos, que dá para se ter certeza de comprar um vinho bom? Olha, hoje em dia a faixa de preço que mais é custo-benefício, como a gente diz, né? Custo-benefício é uma palavra bem usada, uma expressão bem usada. Hoje em dia a gente fala mais de preço, qualidade, né? Qual o melhor preço com a melhor qualidade? Então, na faixa de 25 a 50, eu tenho muitos bons vinhos. Nacionais e importados, tanto faz? Tanto faz. 25 a 50 é um vinho para você tomar no dia a dia. Comprar garrafa, 2, 3 garrafas e tomar durante uma semana, 10 dias, certo? Um vinho para uma ocasião especial, daí a gente sobe um pouquinho, de 50 a 80. Entre 50 e 80, por exemplo, sim, vinhos para um fim de semana especial, para um aniversário, são vinhos fantásticos. E aí acima de 80 a gente vai encontrar muito bons vinhos, mas daí às vezes não é tão econômico ficar gastando isso. Sim. Claro, depende do poder aquisitivo de cada um, mas assim, eu diria que entre 25 e 50 reais você está comprando vinhos de ótima relação preço-qualidade. Sim. O vinho, por exemplo, nessa faixa, ele falou que, então, que são vinhos que dá para tomar sem. Pode ser o vinho, por exemplo, aqui se você toma muito vinho nessa faixa, vinho chileno, vinho argentino, vinho uruguaio e vinho brasileiro. Sim. O vinho brasileiro dá para dizer que ele já está se equivalendo aos vinhos importados, ele está na mesma faixa? Sim, o Brasil tem melhorado ano a ano, né, a produção de vinho, a qualidade deles, né, e a gente já tem no Brasil bem definido 5 regiões produtoras. Então, dependendo da região, um tipo de vinho é melhor que o outro. Por exemplo, Vale dos Vinhedos, que é a primeira região produtora, mais conhecida, né, a região de Bento Gonçalves. A gente sabe que naquela região ali, o especial ali são os vinhos espumantes, certo? Então, o que tem o vinho tinto bom, da uva Merlot, por exemplo, tem bons brancos, mas o melhor vinho dali, sem sombra de dúvida, são os espumantes. E a gente tem os melhores espumantes do mundo. O Salton, por exemplo, que foi premiado, né, várias vezes já, né? Sim, a Casa Valduga também, né, bons vinhos.
Por exemplo, a região da Campanha Gaúcha, que é lá na Livramento e tal, é bom para vinhos brancos e tintos leves, né, como os da uva Pinot Noir, ou uva branca como Chardonnay, Sauvignon Blanc, né, porque o clima é mais frio, o clima é mais seco, né, então mais para uvas mais que mundo frio conseguem tirar mais qualidade. Nós temos a Serra Catarinense, que está despontando agora, né, com bons brancos também, bons tintos, né, tintos mais jovens também. Então, várias regiões despontando, cada lugar é um lugar. O Brasil é bom em espumantes e do vinho tinto a uva Merlot é que tem se dado melhor. Recentemente, há 2 safras, mais ou menos, está surgindo bons Cabernet Franc, vindos da Serra do Sudeste, na cidade de Encruzilhada do Sul. Eu não sabia que aquela região produzia vinho. Também começou não faz muito tempo, né? Interessante, eu não sabia disso. Muitas vinícolas da Serra Gaúcha têm vinhedos em Encruzilhada. Uhum. E qual é a outra região que tem vinhos também aqui no Brasil? Nós temos a região na região de Videira ali também. Na região do Vale do Rio do Peixe, ali, sim, né? Videira, Tangará. Né? Aqui na nossa região, falando de Criciúma, a gente tem os vinhos Gate, né, da região de Uruçanga, e tem uma outra região que é bem diferente, que consegue 2 ciclos por ano, né, 2 safras por ano, que é o Vale do Rio do São Francisco. Sim, com muito poucos exemplares de ótima qualidade. Lá é um pouco difícil de se fazer vinho porque é muito quente. Né? É o clima só, não tem aquela... O vinho também só verão. O vinho precisa de frio, de calor, como é que funciona? O vinho não, digo a uva, né? A uva a videira é uma planta que gosta de extremos, gosta de sofrer, vamos dizer assim. Porque ela pensa que aquele ano vai ser o último ano que ela vai produzir. Então, pensa, né? Ela pensa. Então ela dá o melhor de si. E ela gosta de extremos, ela precisa de sol, precisa de chuva, dependendo da época, né? Mas o mais importante para ela é a amplitude térmica diária. Então, a mínima temperatura do dia e a máxima. Quanto maior for essa diferença, melhor para a videira. Então, por exemplo, São Joaquim, no alto verão, lá para o dia 10 de janeiro, acontece que 7 da manhã é 7 graus. E às 2 da tarde é 35. Para o vinho é bom, para a videira é bom. Para a videira é ótimo isso. Interessante, muito importante isso. E, por exemplo, a Europa, a amplitude térmica não é tão alta como aqui, mas as horas de frio lá são maiores. Então, o frio é mais importante do que o calor. O que determina, por exemplo, a doçura da uva? É o calor? O calor vai determinar a doçura da uva. Quanto mais sol eu tiver, mais fotossíntese a planta vai fazer, mais açúcar ela vai produzir. E aí isso vai ser convertido a álcool depois da fermentação. Num bom do vinho depois. Com certeza. Porque hoje em dia não se adiciona mais açúcar no vinho. Ou se adiciona alguma coisa? Existe. No Brasil é amplamente difundido, pode-se usar. Na Alemanha, por exemplo, onde há dificuldade de sol, não tem tanto sol, é permitida a chaptalização. Chaptalização, então, é o processo de adicionar açúcar. Só que você pode fazer um vinho com açúcar bom e pode fazer um vinho ruim com açúcar. Né? O vinho doce, o suave, ele é feito com açúcar. Sim, vinho suave significa adição de açúcar de cana. A uva não é doce, não é o suficiente, mas é a adição de açúcar de cana. Dependendo da uva, se é uma uva boa, eu consigo fazer suave também sem adicionar açúcar. Porque o vinho suave normalmente são os vinhos mais comuns, né? Não tem vinho de boa uva, de boa qualidade, eu digo, de qualidade superior para fazer um vinho doce. Normalmente são vinhos são uvas mais comuns. Isso, são feitos com uvas americanas e não tem assim tanta substâncias boas para se fazer um vinho mais estruturado. Entretanto, ela tem bastante açúcar também. Só que o público que toma esse vinho gosta de um vinho mais doce. Então, o açúcar que poderia ser convertido a álcool, ele fica ali no meio ou é adicionado quando falta, né? Que é o que normalmente acontece. Né? Sim. Hoje em dia, o que você toma mais? Vinho tinto ou mais vinho branco? Vinho tinto. Continua sendo. Por exemplo, a cada 10 garrafas, 6 são de vinho tinto, 3 de vinho branco e 1 de espumante. Mas a pessoa, tem gente que toma espumante fora de período de festas, por exemplo? Tem 1%, não tem bastante, que eu estou falando. Tem um percentual legal, deixa eu lembrar dos percentuais que eu tenho
em torno de uns 15%, mais ou menos. É bastante. É. A pessoa... Novembro e dezembro, daí aumenta muito. Sim, daí aumenta muito, porque é período de festas, fim de ano, Natal. Então a pessoa, em vez de tomar vinho, toma um espumante. Exato. O espumante, dependendo do tipo dele, do corpo que ele tem, você pode tomar espumante o ano inteiro. Pode acompanhar até churrasco, se você quiser. Dependendo do corpo do espumante, sim. É claro, ele combina mais com pratos mais leves, mais refrescantes, os brut, os secos. Mas você pode, por exemplo, um champanhe que fica 3 anos maturando, por exemplo, nas caves, ele tem corpo suficiente para acompanhar um churrasco. E aquela história, carne branca, vinho branco, carne vermelha, vinho tinto, isso aí tem fundamento ou não tem fundamento isso aí? Tem total fundamento. Tem total fundamento. Isso é o que mais a gente aconselha a se fazer, né? Então, carnes brancas, peixes, frutos do mar em geral, um frango, uma outra ave, dependendo do molho que se é feito, né? Sendo preparos leves, o vinho branco é o mais indicado. Por exemplo, rosés, vinhos rosés, é interessante falar dos rosés. Normalmente a gente esquece do vinho rosé. O vinho rosé é um vinho feito como os brancos, só que eles são feitos de uvas tintas. Então, por que o vinho branco é branco? Porque, claro, a casca é mais clara, é mais esverdeada, amarelada, porém, quando você faz o vinho branco, você não deixa as cascas em contato. Logo que as cascas sobem dentro da tina de fermentação, separa-se as cascas do líquido. Certo? No vinho tinto, as cascas fermentam junto com o líquido. Então vai extraindo a cor das cascas. Tá certo. O vinho rosé, o que se faz? Se num tinto eu deixo 10, 15 dias em contato com as cascas, no vinho rosé eu deixo um dia, algumas horas, e aí tiro só um pouquinho da cor, separo e vinifico como se fosse fazer um vinho. Interessante, né? Então, vinhos rosés, muito interessante, vinhos rosés também podem ir com frutos do mar, e aí você pode usar a cor para harmonizar. Salmão, camarão, todos os frutos do mar que são rosados, quando preparados, quando ficam prontos, podem ser usados como vinho rosé, para harmonização. Interessante, E aí, claro, carnes vermelhas, preparos mais pesados, uma massa com molho de carne, uma pizza de calabresa, um churrasco, um leitão assado, pode ser usados vários tipos de vinhos tintos. Daí, dependendo, eu posso mesclar com as uvas, né? Uvas mais intensas, uvas mais robustas, uvas mais delicadas. Aí eu vou brincando com isso, dependendo do corpo do prato. Então, pratos encorpados, vinhos encorpados. Pratos leves, vinhos leves. Muito bem, vamos fazer um intervalo comercial, no primeiro intervalo do programa. E aí vamos fazer um salmão grelhado, um salmão assado, que ele vamos tomar um vinho branco, né? Vinho branco. Então já está gelando o vinho que você trouxe aí. Intervalo comercial, não sai daí, a gente volta em seguida. Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A doença é uma excelente médica. Ela nos desperta para a realidade de que maus hábitos têm consequências. Muitos de nós não nos importamos em sermos intemperantes, até descobrirmos que estamos doentes. A constatação dos resultados nos choca, e então começamos a evitar o que é prejudicial e usamos com moderação o que é saudável. Mas isso vale a pena? Claro! Deus nos orienta a sermos temperantes, para evitar certos tipos de doenças. Mas não só isso.
Ser temperante também pode restaurar a saúde perdida. Cumpre nos ensinar aos outros a conservar e recuperar a saúde. Devemos empregar para os doentes os remédios providos por Deus através da natureza, encaminhando-os ao mesmo tempo àquele que unicamente pode restaurar. É nossa tarefa apresentar o doente e sofredor a Cristo, nos braços de nossa fé. Devemos ensinar-lhes a crer no grande médico, lançar mão de sua promessa e orar pela manifestação de seu poder. A própria essência do Evangelho é restauração. Os médicos aconselham muitas vezes os inválidos a viajar para o estrangeiro, a ir a alguma fonte de água mineral ou atravessar o oceano, a fim de readquirir a saúde. Quando, em 9 casos de 10, se essas pessoas começassem com temperança e se empenhassem em exercício físico saudável, com espírito animoso, restaurar-se-iam e economizariam tempo e dinheiro. Deus quer restaurar você não só espiritualmente, Ele quer você por completo. Tome a decisão certa, seja temperante, pois ainda há tempo para ver a restauração acontecer em sua vida. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Decidi investir na nossa história, não deixar pra depois. Planejar nossos sonhos agora, uma vida pra nós dois. Eu quero mais da vida, eu quero mais você. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Eu quero muito mais. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Hoje estou conversando com Alex Copete, que é engenheiro de alimentos e especialista em vinhos do supermercado Bistec. Falando de vinhos, o Pedrinho está mostrando nessa câmera aqui, ó, os vinhos, alguns vinhos, são 3 exemplares dos vinhos do supermercado Bistec, mas o supermercado Bistec tem uma variedade enorme de vinhos que o Alex vai dizer, né? Qual é o que tem de vinhos do supermercado Bistec na rede Bistec? Então, Sadir, esse ano a gente começou um projeto novo no Bistec, né? Com a minha contratação a gente está remodelando toda a área de vinhos, né? E esse é o primeiro semestre de 10, né? Um projeto de 5 anos aí, a gente tem bastante coisa boa para fazer, né? E eu trouxe aqui alguns vinhos, alguns já integrantes do portfólio do Bistec e outros que eu garimpei aí nos meus estudos aí para colocar na rede, e acredito que até o final do mês vai estar bem renovada já a área de vinhos do Bistec. Então, nós temos algumas importações próprias, né? Cerca de 10%, 10%, 12% do nosso portfólio, e algumas coisas novas que a gente foi buscar com os parceiros do Bistec, né? Então aí eu tenho 2 vinhos uruguaios, né? O Antigas Estâncias e o Horneiro, que é a importação do Bistec, 2 vinhos uruguaios. Esse eu trouxe a uva Tanaca, que é a uva emblemática do Uruguai, né? Exato, é uma uva tradicional no Uruguai. Isso. E essa aí é a linha reserva, que nós não trazíamos ainda. Essa aqui é a primeira importação que a gente faz da linha reserva desses vinhos. Tem um custo-benefício muito bom, sendo vendido mais ou menos na faixa de R$23 a garrafa, né? E a gente trouxe aí para mostrar como novidade. Então, alguns vinhos a gente se propôs a trocar, a qualidade às vezes não era muito como a gente gostaria, então eu trouxe marcas conhecidas que o povo também estava pedindo, né? E outras marcas que é garimpo meu, que são seleções vinhos que eu já conhecia antes, vinhos que eu busquei no mercado, para ter bastante opção. Hoje a gente tem mais ou menos 8 países e agora nós vamos ter 13 países. Que bom. Os melhores vinhos que existem no mundo vão estar no supermercado. Exatamente. Os melhores vinhos do mundo que estão no Brasil, né? Que estão já importados, nacionalizados, vão estar no Bistec, com certeza. Vai ter muita opção a partir agora do mês de maio já. Tá bom, então. O inverno é bom para tomar vinho.
A conversa tá boa, mas vamos cozinhar, né? Porque a comida também não vem aqui só para conversar. Já falei que para fazer um salmão. Eu já tenho aqui já tenho a travessa aqui com papel alumínio. Aqui eu tenho o salmão. Vou colocar 2 poças aqui de salmão. Vou colocar 2 poças. Eu já temperei. Eu tempero o salmão só com sal e vinagre. Agora sal e limão. Não precisa mais nada. E um detalhe importante, o limão no peixe, tu não pode deixar mais que 10 a 15 minutos, porque o limão ele tem muita acidez, ele vai cozinhar o peixe. Então, nós temos que cozinhar no forno e não é aqui através do limão. Vou colocar um azeite de oliva, aquele azeite de oliva que tem no supermercado Bistec, que é o azeite grego, né? Olha aqui, azeite de oliva pode botar bastante. Ó, mostra aqui com a câmera, Pedrinho, esse azeite aqui de oliva. Azeite de oliva grego do supermercado Bistec. A melhor linha de azeite de oliva você encontra no supermercado Bistec. Vamos colocar o papel alumínio, né? Isso aí mais ou menos uns 20 minutos. Forno pré-aquecido. Não esqueça de pré-aquecer o forno, senão ele vai demorar muito mais tempo para assar qualquer tipo de carne. Eu vou fazer uns legumes salteados depois para a gente, até para decorar, né? Para ficar uma receita mais apresentável, como você disse, porque a gente come com os olhos, né? Claro. A primeira garfada é com os olhos, né? O Alex, você falou dos vinhos ali, tu falou da reserva. Tem vinho reserva, tem gran reserva, tem reservado, tem varietal, tem seleção. Vamos destrinchar isso aí. O que é o vinho reserva? Então, aqui na América do Sul é muito utilizado o termo reservado, né? Principalmente no Chile, né? Chilenos, E os termos reserva, gran reserva, né? Reserva selecionada, algumas coisas assim. Os únicos países que têm legislação própria para designar o que é reserva são países europeus, principalmente Itália, Espanha e Portugal, certo? Por exemplo, na Itália, um vinho que é muito emblemático, um dos vinhos mais caros do mundo, que é o Brunello di Montalcino, da Toscana, para ser reserva, ele precisa ter 2 anos no mínimo de maturação em barris. Fora o tempo que ele fica na garrafa. Então, se eu encontrar qualquer Brunello di Montalcino, safra, por exemplo, hoje nós estamos em 15, safra mais jovem que 13, tem algum problema. Tem algum problema, não está dentro da legislação. Então lá é mais controlado isso. Aqui na América do Sul, com esses termos, a gente tem diferenciação por qualidade de uvas e qualidade de processo. Aqui não existe uma legislação específica. Não existe legislação. Quem faz o padrão é a própria vinícola. Então, por exemplo, o vinho Orneiro Reserva. A produção das uvas é melhor. A quantidade de produção por hectare de uva plantada, de videira plantada, é melhor. Ou seja, menos uvas, mais qualidade. No Chile, que tem bastante termos reservado, normalmente o primeiro vinho da vinícola, o vinho mais barato da vinícola, é o reservado. Então, uvas com produção um pouco maior, um pouco mais em escala. Às vezes a colheita não é manual, a colheita é mecanizada, e em produção em larga escala. Então, é um vinho barato, um vinho para se tomar no dia a dia, um vinho de qualidade limitada. Depois eles passam por um reserva, as uvas são um pouco melhores, e gran reserva seriam uvas melhores ainda. E o varietal? Varietal é um termo que se usa para designar que o vinho tem apenas uma uva. Então, por exemplo, esse seria um vinho varietal, certo? Mas é reserva. Então, as uvas tanás que foram utilizadas são de melhor qualidade do que um vinho básico. Mas não tem uma legislação no Brasil aqui que parece que o varietal pode ter 70% de uma uva e depois pode ter outra uva acrescentada? Se o vinho tiver 75% de uma uva e 25% de outra, eu posso falar que o vinho é varietal e posso escrever só o nome dessa safra. Ah, é? Só o nome dessa uva, desculpa. Não, só essa uva, a outra não precisa? Não precisa escrever. Mas aí fica uma coisa bem engraçada, né? Mas tem que ser uma uva, se eu botar um Cabernet Sauvignon, tem que ser uma uva equivalente ou pode ser um Merlot, por exemplo? Não, eu posso, por exemplo, fazer um Cabernet Sauvignon 80% e 20% Merlot dentro da garrafa. Sim. E eu posso dizer que é varietal e escrever só Cabernet Sauvignon. Ah, é? Posso.
mas normalmente no contrarótulo tem essa descrição. Por exemplo, esse vinho aqui eu não posso, esse aqui que é o Obsession Red da Iron Stone, ele não é um varietal, ele tem 3 uvas. Ele tem Cabernet Sauvignon, Merlot, Zinfandel, que é a uva da Califórnia, e tem a uva Petit Syrah. Então ele não é um varietal, ele é um blend, ou em francês ele é um assemblage, uma mistura de uvas, né? Então eu não poderia chamar esse de varietal nunca, porque a maior percentual de uma uva aqui é 50%. Mas não deixa de ser um vinho fino, como se diz? Com certeza. O termo fino e de mesa, que daí é o que diferencia também, são os tipos de uvas que são utilizadas. Sim. Uvas europeias, uvas viníferas, que a gente fala, são próprias para se fazer vinho. E aí o vinho, então, é vinho fino. Essa é uma legislação brasileira, tá? E vinhos feitos com uvas americanas ou de mesa, que facilmente tu encontra até em supermercado, são vinhos de mesa, com uma qualidade um pouco menor, mas não deixa de ser vinho. Tudo que é fermentado de uvas, que tem álcool, né, transformou o açúcar em álcool, é vinho, certo? E o vinho, o vinho seleção, o que é? Eu vejo que tem uns vinhos aí de seleção. Seleção é uma marca, uma categoria que a própria vinícola designou para botar no rótulo. É uma seleção especial. Mas pode ser, tem mais que uma uva, então? Pode ter. Já pode ter mais que um. Mas necessariamente não precisa ter. Não, eu posso fazer eu tenho lá na minha vinícola um Cabernet Sauvignon muito bom, que é selecionado, e eu designo o nome seleção, Cabernet Sauvignon seleção. Aqui no Brasil, esses vinhos, por exemplo, tu falou no vinho reserva, que são os italianos, os espanhóis, que são mais rigorosos na lei, né? Eles têm o barril de carvalho. Sim. Aqui no Brasil se utiliza o barril de carvalho. Como eu não tenho uma legislação por reserva, eles seguem mais ou menos esse processo aí ou não? Sim. Normalmente, os termos reserva também eles têm ligação com passagem por madeira, certo? Por madeira. As uvas são melhores, mas se passa por algum estágio em barricas de carvalho, né? Aí tem vários tipos de barrica. Mas normalmente o termo reserva associa-se também à passagem por barrica. Nem sempre tem, tá? Mas grande parte dos vinhos sim. Existe uma fiscalização, não sei quem fiscaliza isso, o Ministério da Agricultura, não sei quem, nessa história desses vinhos. A minha garrafa que tem reserva. O Ministério vai dizer o que vocês estão falando. Qual é o tempo chama de amadurecimento, isso? Do barril de carvalho? No Brasil não tem nenhuma legislação que exija isso, né? Então é a própria vinícola que estipula. Quem faz a fiscalização é o MAPA, né? O Ministério da Agricultura. Então, claro, mas as vinícolas têm a preocupação, eu estou colocando reserva, e estou colocando reserva aí porque eu estou seguindo uma legislação, até porque o meu produto tem uma qualidade. Exatamente. Tem vinícolas que utilizam leis europeias, né? Pegam as leis europeias e fazem aquilo e estipulam para ela mesma aquela como uma referência. O que é muito bom, porque melhora a qualidade dos vinhos, né? São vinhos de melhor qualidade. Mas não tem nenhuma exigência no Brasil para isso. A gente está falando do barril de carvalho, existe outro tipo de madeira que dá para amadurecer vinho também? O carvalho tem vários tipos, né? Várias florestas de carvalho, né? Então na França tem muito, nos Estados Unidos tem muito, no Canadá, nos países do leste europeu como Eslovênia, Romênia, na Rússia também tem. Então assim, são tipos de florestas, né? A gente chama carvalho, mas existem vários tipos de madeira, né, que são associadas a carvalho. Eu não tenho notícia de outros tipos, por exemplo, sei lá, uma canela, ou sei lá, outra madeira que possa fazer, porque a madeira não pode exalar tanto aroma, certo? Ela é mais para arredondar o vinho, para diminuir a incidência, ou o resquício de taninos que tem muito forte ainda, para amadurecer o vinho, enfim, né? Passar alguns sabores, porque eles são tostados, né? Esses barris têm níveis de tosta, mais tostado, menos tostado, né? E isso vai passar aromas mais esfumaçados, vamos dizer assim, mais defumados ao vinho, né? Então, não precisa então ser uma madeira tão perfumada, pode ser uma madeira mais neutra. Tá bem. Vamos fazer mais um intervalo comercial, o Pedrinho já está fazendo sinal aqui. Nós estamos com 3 câmeras, já tem essa aqui que eu estou olhando aqui agora, tem essa aqui que está com o Pedrinho,
e aquela câmera no canto. Aquela câmera no canto, quando tu vê aquela rede balançar quando dá um gol, aquela câmera ali, é a mesma câmera. Intervalo comercial, vamos sair daí a gente volta em seguida. Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados. Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. A Clínica Luciano Schutz está mais completa e apresenta um espaço exclusivo para estética integrada. Profissionais especializados em procedimentos e tratamentos estéticos em podologia, fisioterapia, nutrição e psicologia. Fazem da clínica o lugar ideal para você realizar desde procedimentos faciais e corporais até tratamentos estéticos para varizes, depilação a laser, entre outros. Tudo com técnicas e equipamentos de última geração. Clínica Luciano Schutz. Beleza é ser feliz. Decidi investir na nossa história, não deixar pra depois. Planejar nossos sonhos agora, uma vida pra nós dois. Eu quero mais da vida, eu quero mais você. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Eu quero muito mais. Muito bem, voltamos com mais um bloco do nosso programa Sabor e Saúde, aqui pela TV Litoral Sul, canal 18 e 20, e também a Via Max. Estou conversando hoje com o engenheiro de alimentos e especialista em vinhos do supermercado Bistec, o Alex Copete, né? A gente não fala Copete, né? Copete, italiano fala Copete, né? Isso. Lá, eu lembro que tinha um amigo meu que era Zucchetti, mas não é Zucchetti, é Zucchetti. Né? E aproveitar agora, vamos chamar então a Lisandra Casagrande, que ela fala toda semana aqui no programa Sabor e Saúde sobre consórcio de imóveis da Admirar Consórcio e a administração de imóveis. Umas dicas, né, sempre importantes para você que deseja comprar um imóvel. Lisandra, é com você. Olá! Passada a temporada de férias e carnaval, a Ademilar Consórcio de Imóveis lhe pergunta: quais as suas metas para 2015? A compra da casa própria ou um imóvel para investimento? Para evitar pagar os temíveis juros, uma ótima opção é o consórcio imobiliário, aonde você tem custos menores e parcelas acessíveis, tendo assim a possibilidade de programar a sua compra. Visite nossa loja no Bortoluzzi Center e conheça os nossos planos. Muito bem, então, a Lisandra volta no próximo programa. Obrigado para a Lisandra Casagrande, sempre com essas informações importantes e úteis para quem quer adquirir um imóvel através de consórcio. Consórcio é uma forma também de poupança, né? Você vai comprar um imóvel, vai pagando aos poucos, até pode resgatar o dinheiro também. Chegou no período que você não quer mais o imóvel, pode resgatar o dinheiro. O nosso salmão já está assando ali, né? Já queimei meu dedo aqui um pouquinho, sabe? Fui botar a mão ali, já deu uma queimadinha aqui. Isso faz parte. O Alex, a gente está falando de barril de carvalho. Hoje em dia se usa um tonéis de aço, né? Isso aí muda alguma coisa no vinho? Por exemplo, vai direto, se não tem barril de carvalho, vai direto para o tonel de aço? O aço inoxidável, tu deves usar aqui panelas de aço inoxidável, é um material inerte, né? É o material mais apropriado para alimentos, né? Então, alimentos, né? O vinho é um alimento. Eu gostaria de só fazer um parênteses. Pode. Isso a gente precisa mudar no Brasil, né? É óbvio que o vinho é uma bebida alcoólica, tem álcool, tem 13% em média. Mas em todos os países que têm tradição, né, como a Europa como um todo, por exemplo, tem o vinho como alimento. E o taxam como alimento.
5%, 6%, 7% de imposto. É. No Brasil, metade da garrafa é imposto. E já tem projetos de lei no Congresso, nas assembleias estaduais, no Rio Grande do Sul sei que tem, aqui também tem, querendo taxar o vinho como um alimento, até para diminuir a carga de impostos. Exatamente. Por quê? Porque raramente você pega um vinho para se embebedar, por exemplo. A pessoa toma uma bebida mais barata, mais leve, né? E o vinho sempre acompanha as refeições. Na dose certa, né? Acompanhado das refeições, cerca de 150 a 200 ml, faz até bem para a saúde, né? Então, o vinho é alimento, é saúde, se consumindo de maneira correta e da maneira tranquila e com bastante responsabilidade. Mas falando do aço inoxidável, então, o aço é o melhor material para se fazer o vinho. Então, as tinas, hoje em dia, os tanques de fermentação são todos de aço inoxidável. Então, para fazer o processo, para transformar o açúcar em álcool, a fermentação, aço inoxidável. Se não vai para a barrica de carvalho, ele pode ficar num tanque desse por algum tempo, para depois ir para a garrafa. Ou os brancos, por exemplo, terminam o processo, porque o branco, a fermentação e o processo é um pouco mais longo. Pode ficar o tempo todo nesses tanques. Vai precisar de refrigeração, então alguns têm sistema de refrigeração ao redor, né? E, sem sombra de dúvida, hoje é o material mais apropriado para se fazer vinho. Uhum. Quando a gente fala em vinhos, a gente fala, mas é frescura você fazer uma harmonização com tal tipo de vinho, com tal tipo de comida. É uma frescura você tomar com um copo diferente. Para cada tipo de vinho tem um copo diferente ou tem um copo que pode tomar todos os vinhos? Olha, eu costumo dizer que para tomar vinho, às vezes não precisa nem de copo. Certo? O importante é beber vinho. É beber vinho. Óbvio, nós estamos falando de etiqueta, nós estamos falando de bons modos, a gente precisa de um copo apropriado e até mais gostoso, óbvio, dá mais prazer tomar numa taça de cristal, bonita, elegante, uma mesa bem servida, né? Agora, eu costumo dizer que não precisa de muito disso não, é muita cultura mal passada. Vinho não é uma coisa glamurosa. As pessoas é que o tornam ele glamuroso e fazem ele ser chique. Sim. Vinho é uma bebida simples. Vinho é uma bebida que pode ser utilizada em todas as refeições, em todos os momentos. Então o copo é o que menos importa. O copo também importa. Na minha opinião é isso. Claro, se eu for fazer um jantar, vou receber amigos, uma mesa bem posta com uma boa taça de cristal também é legal. Mas se limitar a não tomar por conta que eu não tenho um copo, eu acho que é desnecessário. O importante é... Mas altera o gosto do vinho, o copo não? Claro. As taças são mais apropriadas, elas são desenhadas para isso, né? Normalmente quando você coloca o vinho na boca, algumas taças fazem o papel de colocar, de direcionar o líquido para o lugar da língua onde melhor ele é apreciado. Uhum. Certo? Mas isso são tecnologias e são copos muito caros e muito... mais técnica isso. Tem copos padrões, por exemplo, para vinho branco, a taça é um pouquinho mais fechada, né? A boca da taça é mais fechada, porque eu quero preservar bastante aromas. E a taça do vinho tinto, que eu quero que ele saia bastante o aroma, porque eles têm muitos aromas ali, principalmente aromas de segundo e terceiro grau, que são mais pesados, eu quero que ele saia. Então a boca da taça é um pouco mais larga. Certo? Então, uma taça padrão para vinho tinto, normalmente mais alta, e uma taça para vinho branco um pouquinho mais baixa, com a boca mais estreita, é suficiente. Pode tomar qualquer vinho branco, qualquer vinho tinto. Se eu abrir uma garrafa de vinho agora, eu posso usar, até quantos dias eu posso usar? Interessante essa pergunta. Sim. Então, o que prejudica o vinho é o oxigênio, certo? Então, se entrar muito oxigênio dentro da garrafa, vai oxidar meu vinho mais rapidamente, vai passar a vinagre muito rapidamente. Então, se eu abrir um vinho agora, por exemplo, e beber... Vinho tinto, por exemplo. Um vinho tinto. Abri agora, bebi meia garrafa e quero beber, e não vou mais beber. Não vou jogar fora, claro. Eu pego, tampo a minha garrafa com a mesma rolha, guardo na geladeira em pé, e no outro dia, daqui 24 horas, ele começa a estragar. 24 horas já? Exatamente. Essa história de colocar uma colherinha dentro, isso aí não funciona? Não funciona. Não funciona. Agora, existem equipamentos hoje que salvam o vinho. O nome dele até salva-vinho. Sim. Você pega uma bombinha de vácuo, você compra aí no supermercado, no Bistec também tem. Tem também. Tem um biquinho apropriado para ficar como rolha. Você tira o vácuo, tira o ar de dentro e faz vácuo.
e aí ele dura até 5 dias mais ou menos na geladeira. Interessante. O vinho tinto, ele precisa ser guardado em lugar escuro? Todo vinho, na verdade. O jeito correto de armazenar é sempre na posição horizontal, deitado, certo? Para que o líquido sempre fique em contato com a rolha, e aí ela não resseca. Local escuro, seco, arejado, né? E sem muitas trepidações, né? Sem muito saculejo dele, né? Então, se você vai fazer uma viagem e compra o vinho, vai a Bento Gonçalves, por exemplo, e compra vinhos, na viagem até aqui o vinho vai ficar balançando. O interessante é dar um descanso para ele de uns 2 dias para depois consumir. Pode acontecer alguma modificação nesse trajeto aí. Se eu abrir uma garrafa de vinho tinto agora, eu posso bebê-la imediatamente? Eu tenho um tempo que parece que diz que tem para sair aquela acidez, isso é verdade? Vinhos jovens, esses na faixa de 15 a 25 reais por aí, não há necessidade disso. Para se consumir jovem, ele vai ter aromas jovens e vai sair rapidamente. Vinhos como esse que eu estou mostrando aqui, o Iriston, que é uma safra 2012, por exemplo, eles já precisam abrir um pouco antes para que o vinho respire, para que o oxigênio entre e comece a sugar os aromas que tem lá dentro e abra o vinho, que a gente chama de aerar o vinho, né? O decanter, que é aquele vaso bonito, aquela garrafa bonita. Exatamente. O decanter serve para isso. Ele serve para oxigenar o vinho e liberar os aromas que são mais pesados que ficam lá dentro. Então, um vinho, por exemplo, safra 2010, né? Se eu vou servir daqui 1 hora ou 2 no meu jantar, é bom abrir agora o vinho, colocar lá dentro do decanter, dar uma agitada nele, deixar num ambiente fresco, né? O abrigo da luz, de preferência. E aí, daqui 2 horas ele vai estar bem melhor para ser servido. Isso só o tinto? O branco também? Os brancos não precisam. O branco não precisa? Não precisa. Ah, tá certo. Hoje em dia, as vinícolas estão produzindo vinhos não digo rolha, é uma tampa de rosca. Tampa de rosca. Exatamente. Isso aí altera alguma coisa no vinho, não? Então, o vinho que nós vamos provar depois com um prato, sim, é um vinho com tampa de rosca. Ah, é? Então, qual é a função da rolha? A função da rolha é isolar completamente o líquido do oxigênio, certo? Se o vinho vai ser consumido jovem, eu não preciso de uma rolha que custa caro e que está em extinção para ficar muito tempo. O vinho vai ser logo consumido, certo? Então, eu posso ter um outro fechamento que faça o mesmo papel da rolha. E a tampa de rosca faz muito bem isso. Não entra nada de ar e ela segura o vinho pelo tempo que é necessário. 2, 3 anos, ela faz bem o papel. Então, muita gente tem preconceito, mas na verdade é uma questão de economia, é uma questão de sustentabilidade, porque eu não estou usando um material, por exemplo, a rolha ela não é reciclada, né? E ela destrói a natureza. Estou plantando árvores, eu estou cortando árvores para fazer a rolha, certo? Então a tampa de rosca é um material plástico que pode ser reciclado, né? E que cumpre o seu papel no tempo que o vinho vai ficar vivo. E a rolha é um produto escasso hoje em dia no mundo, ela leva cerca de 10 anos, 8 ou 10 anos para se renovar. O sobreiro, né, que é a árvore que é a corticeira, como chama, é uma árvore que dá muito, né, e quase só lá, na divisa entre Portugal e Espanha. Eu coloquei a muda na terra, ela leva 8 anos para dar a primeira produção. Sim. E essa produção é um pouco limitada, ela é meio irregular. Então, é a casca do tronco da árvore, né, que é onde a gente faz a rolha. Então, tirou a primeira casca, ela fica daí perfeita, fica regular, e aí leva mais 2 anos para produzir novamente. Então, 10 anos para dar uma produção legal, uma produção com boa produtividade, que vai gerar rolhas muito boas. Que bom. Mais um intervalo comercial, um último intervalo, e a gente vai finalizar o prato de hoje, a receita de hoje. Tu está com o plano de saúde, teu plano de saúde em dia? Então tá bem, então pode comer tranquilo minha comida. Doutora Ana já está esperando, deu uma aula de vinho, né, doutora Ana, aqui. Está aprendendo bem, a gente vai gravar um programa com a doutora Ana também na sequência. Como a gente fala lá fora, encordoado, né? São um programa encordoado do outro. Isso aí. Intervalo comercial, não saia daí, a gente volta em seguida. Sabor e saúde. Oferecimento Bistec Supermercados.
Curta mais que economia, viva a vida com alegria. Muita oferta no Bistec pra você e pra sua família. Curta um mix especial sempre repleto de qualidade. Uma seleção de importados e de produtos primorosos e variados. Além de carnes nobres com cortes especiais que deixam a vida mais simples para você celebrar bons momentos. Bistec Supermercados, muito mais que economia. A qualidade que você precisa com o luxo que você merece. Um centro de design desenvolve projetos que se encaixarão perfeitamente em sua casa ou escritório, criando assim um ambiente único. Você que deseja um móvel diferente, com qualidade, acabamentos perfeitos, útil e além de tudo lindo, não deixe de procurar a Movelux para um orçamento. Mais do que fabricar móveis, a Movelux constrói sonhos. Provavelmente você já assistiu alguma propaganda de remédios que curam quase tudo, que atuam em todos os órgãos do corpo e previnem mais de 5 tipos de doenças. E no final, para completar o milagre, você paga um e leva outros 2 frascos de graça. Você acreditaria se eu lhe oferecesse um remédio que faz o cérebro produzir um hormônio que nas crianças estimula o crescimento, enquanto nos adultos ajuda no tônus muscular? Um remédio que promove o vigor físico, evita o envelhecimento precoce, combate as infecções, obesidade, hipertensão, diabetes. E seu custo é 0? Acredite, esse remédio existe. Chama-se sono. Para alcançar os efeitos desejados, precisamos seguir algumas orientações. São elas: primeiro, manter regularidade. É importante ter um horário regular para dormir e acordar. Segundo, desenvolva hábitos saudáveis. Atividade física pela manhã e desacelerar o ritmo de atividades ao se aproximar da hora de ir para a cama. Terceiro, a última refeição deve ser leve e pelo menos 4 horas antes do sono. Evite líquido estimulante como café, chás com cafeína e refrigerantes à base de cola. Quarto, ter um colchão e travesseiro adequado ao seu tamanho e peso. Quinto, não dormir com a televisão ligada. O ideal é não tê-la no quarto. Sexto, dormir com as luzes apagadas ajuda na liberação da melatonina, hormônio responsável pela primeira fase do sono. Sétimo, tire da cabeceira telefone, celular e relógios. Oitavo, tomar um banho morno ajuda a relaxar e o prepara para o sono. Nono, gaste alguns minutos lendo a Bíblia, preferencialmente em assuntos que falam de confiança em Deus. E 10º, agradeça a Deus pelo dia de atividades e peça sua bênção para a noite. Decidi investir na nossa história, não deixar pra depois. Planejar nossos sonhos agora, uma vida pra nós dois. Eu quero mais da vida, eu quero mais você. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário, o investimento da sua vida. Eu quero muito mais. Voltamos com o último bloco do nosso programa Sabor e Saúde. Eu estou conversando hoje com o Alex Coppetti. Coppetti, eu gosto que tu diga o sobrenome, não esqueci. Coppetti, né? Porque italiano é Coppetti, não é Coppetti, né? Agora eu já estou aqui, ó, já estou dando uma murchada, como se diz, nos legumes aqui. Tem cenoura, tem vagem e tem o brócolis. Vocês podem olhar aqui, o Pedrinho está mostrando, vocês podem olhar que esse brócolis está bem verde aqui. Qual é o segredo de você ter um brócolis bem verde? Você cozinha ele, deixa ele al dente, transfere ele para uma água gelada, que é o caso daqui, ó. Ele vai parar o cozimento naquele momento e vai manter uma cor e uma textura boa. Eu estou dando aqui segredos de engenheiro de alimentos, isso aí. Exatamente, você engenheiro de alimentos sabe, né? A massa é a mesma coisa, você cozinha a massa al dente, transfere para o gelo, naquele momento ela para de cozinhar, né? E ela vai ficar bem firme. Sim. Porque a massa, se você deixar dentro da água, ela vai cozinhar, deixar que vai continuar cozinhando, deixar ela própria sem a água, o próprio calor vai ficar cozinhando igual. Então aqui já está praticamente pronto, nós vamos montar o prato, né? O nosso salmão.
Ó. Tá bom? Vamos pegar o salmão e entrar no forno. Eu tenho uma mão que eu ganhei aquela mão, mas eu perdi aquela mão, sabe? Desligar bem aqui, ó. Vamos queimar de novo. Ó. Pronto aqui. Vamos pegar o prato aqui, Pedrinho. Tá. Vamos tirar daqui para me atrapalhar, né, Pedrinho? Aí tu consegue mostrar melhor aqui, ó. Olha o salmão aqui, ó. Vamos montar um prato bonito aqui, já dá para desligar aqui também. Deixa eu pegar essa mãozinha aqui, Pedrinho, ó. Ó. Vamos fazer uma montagem aqui, um cenário, né? A gente come com os olhos também, né? Come com os olhos também, ó. Isso aqui é mais aqui uma cenário, como se diz. Cenoura, pimentão amarelo, pegar mais uma cenourinha vermelha aqui, ó. Isso aqui é um trabalho de engenheiro, né? Né? Agora vamos pegar o peixe aqui, ó. Tá calma nessa hora aqui para não desmanchar o peixe, né? O bichinho tá vivo ainda, viu? Ele tá grudado aqui, é por isso. Deixa eu pegar uma outra espátula aqui, ó. Aqui não tem frescura aqui, a gente faz tudo na hora aqui, né? Pedrinho, me ajuda aqui, Pedrinho, ó. Porque a pelezinha dele tá, ó. Tiramos, colocamos aqui, ó. Viu? Vamos colocar um pouquinho de salsinha em cima aqui para dar uma corzinha, né? E agora nós colocamos o brócolis, ó. Passei no teste aqui de apresentação, não? Opa. Vamos fazer aqui, essa receita aqui vai para a nossa coluna Sabor e Saúde do Jornal da Manhã, né? Vamos fazer aqui bem bonitinho aqui, ó. Bem apresentado. O Pedrinho está fazendo uma foto para botar no jornal depois, Pedrinho. Vamos afastar tudo aqui, né? Tu vai experimentar então, né, o Alex? Vamos experimentar. Mas, ô Sadi, para harmonizar a gente precisa de um vinho, né? Isso. Precisamos de um vinho. E eu trouxe aqui um vinho novo aí, que vai entrar no Bistec agora em maio. É o Obsession, da Iron Stones também, da Califórnia. Esse aqui é um Riesling. Um Riesling da Califórnia, para a gente ver como ele vai harmonizar com esse vinho. Então, ó, vejam, esse aqui é uma tampa de rosca, como a gente falava no bloco anterior. Um vinho que vai ser vendido em torno de 60, mais ou menos, 60 reais por aí. A tampa é de rosca, por quê? Porque é um vinho jovem, vai levar poucos anos para se deteriorar, vamos dizer assim, é para beber jovem, né? Safra 2013, então daqui 1 ano e meio, 2 ele já não está mais bom, então eu não preciso de uma rolha, eu posso usar uma tampa de rosca, certo? Para abrir, simplesmente torcer. E esse vinho pode ser guardado quantos dias também, branco? Na geladeira, depois de aberto, mesmo tempo do tinto. Porque no momento que tu abre, tu vai oxidar, vai... Exatamente. Eu estou tirando aqui líquido da garrafa, certo? O espaço do vinho vai ser ocupado por oxigênio. Então, quanto mais rápido eu tomar, melhor. Essa taça que nós estamos tomando aqui... Isso aqui que está se fazendo é frescura ou tem que fazer? Não, isso aqui é bom para liberar os aromas. Liberar os aromas. Essa taça aqui é a taça ISO de degustação. É a taça padrão mundial para degustar vinho. Ela não beneficia nem vinho branco, nem vinho tinto. Ela é neutra. Então, nos concursos internacionais, certo? Nas provas de vinho, a taça mais adequada é essa taça aqui, que é a taça ISO, padrão internacional para degustação de vinhos. Tanto brancos, tintos, espumantes, vinhos de sobremesa, todo tipo de vinho é degustado nessa taça aqui. Então, tu experimenta no salmão aqui, tá? Que eu acho que ele tá bom. O que achou do vinho? Muito bom. Pro meu paladar, isso é excelente. Um vinho que tem um toque doce, né? Como a Riesling né? Mas que vai contrapor bastante aqui o salgado do... É muito mineral. É muito mineral, então vai ser legal para harmonizar aqui. Eu não sei como é que tu gosta do salmão, se tem gente que consegue, quer que mais um pouquinho mais passado, ou menos. Vamos ver. Eu não gosto de colocar muito sal no salmão, sabe, para ele
para tu sentir o gosto do peixe. Bem interessante. Acho que o peixe não pode ser... Tem que ter um cozimento bem delicado, né? Não pode ser... Não. Todos os frutos do mar, na verdade, né? No caso, por exemplo, do peixe e do vinho, não pode se sobressair um mais que o outro, por exemplo. Tem que ser é por isso que a gente chama harmonização. Exatamente. A harmonização tem duas maneiras de se fazer. Ou por semelhança, na qual eu vou pegar um prato salgado, vou pegar um vinho salgado, como esse aqui. Salgado, no caso, no sentido de mineral, tá? E tem muita mineralidade, que é oriunda do solo, certo? Ou posso fazer um contraponto, que seria a harmonização por oposição, na qual você consegue ver as duas coisas na sua boca, peixe e vinho, só que eles estão harmônicos, eles estão com o mesmo peso, eles estão igualados. Tu tem que sentir os dois. Tem que sentir os dois. Na semelhança, tu pode mesclar isso e sentir uma coisa só no final. Mas que é harmônico, é uma mistura do alimento com o vinho, e isso torna uma terceira coisa. Mas é harmônico, neutraliza. E oposição, tu consegue ver os dois na sua boca, mas o peso deles na boca é igual. De forma alguma, tu poderia tomar um vinho tinto com essa comida aqui. De forma alguma. Não tem nada a ver. De forma alguma. E esse vinho aqui é o Riesling, né? É um Riesling. Não podia ser outra uva? Poderia ser um Chardonnay, por exemplo, poderia ser um Sauvignon Blanc, mas o Riesling também vai muito bem. Essa uva aqui é uma uva bem antiga no Brasil, né? Riesling, isso, Riesling Itálico, mas uma das uvas que tem bastante na Serra Gaúcha, né? E na Alemanha é o principal lugar dela. O Pedrinho está fazendo sinal que encerrou o nosso programa. Eu te agradeço imensamente pela presença no programa, parabéns pelo teu trabalho, fiquei muito feliz com os teus ensinamentos, que foi uma aula mesmo, que eu aprendi muita coisa, né? Obrigado. Tenho certeza que o nosso telespectador também aproveitou bastante. Sucesso no Homestead, né? Tá bom. Com certeza já é sucesso, né? Já é um sucesso, já tá dando resultado. Ser engenheiro de alimentos e especialista em vinho não tem como dar errado, né? É uma harmonização perfeita. Tá bom, Obrigado. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente volta no próximo programa. Até lá, muita paz e principalmente muita saúde.